Bom, gente, então, na aula, a gente viu as principais especialidades e a especificidade de cada uma, né? Quais são os principais tipos de exames que a gente tem que fazer, o que que a gente tem que colher na anamnese, né? O que que mais esses profissionais atuam nas patologias. Aí agora a gente vai conhecer as resoluções que faz com que realmente eu seja reconhecida como especialista, tá? Isso vocês vão poder achar para depois dar uma estudadinha para a prova, né, no documento todo, porque eu fiz um resumo para a gente não ficar lendo a lei tudinho aqui agora, tá certo? Aí vocês vão estudar depois. Então, tá pelo site do COFITO. Eu vou tentar deixar esse site lá na plataforma para vocês acessarem mais tarde, tá certo? Deixa eu começar aqui então. Bom, então aqui a gente vai falar. A gente vai falar então aqui das especialidades que são reconhecidas pelo COFITO, tá? Então, a primeira especialidade aqui que a gente fala, que está lá na lista, tá? É a fisioterapia aquática. E aí, a resolução que dá essa especialidade é a resolução número 443, tá? E ela foi reconhecida como especialidade, então, em setembro de 2014. Até setembro de 2014, a gente atuava na área da hidroterapia, mas a gente não tinha o título de especialista, tá? Então, agora a gente pode ter esse título de especialista em fisioterapia aquática. Para ter o título, né? Então, aqui só para a gente entender, e aí eu fiz um resumão, tá? Porque são tudo coisas muito grandes. Peguei os artigos principais. Normalmente eu dou essa aula sem ser em Word, né? Eu dou essa aula abrindo o site do COFITO para a gente ver junto. Mas aqui eu não consegui abrir o site, não, tá? É para mostrar o site para vocês. Então, o artigo 1º, então, né, ele, então, disciplina a atividade do fisioterapeuta no exercício da especialidade profissional em fisioterapia aquática, né? E para todos os efeitos, considera-se, então, como fisioterapia aquática, a utilização da água nos diversos ambientes e contextos, em quaisquer dos seus estados físicos, para fins de atuação do fisioterapeuta no âmbito da hidroterapia, da hidrocinesioterapia, da banioterapia, que são em saunas, da crenoterapia, que é quando a gente utiliza água quente ou bolsa de água quente, da cromoterapia, quando a gente utiliza a cor também, né? Quando a gente utiliza o calor da água, que é o termalismo, as duchas, compressas, vaporização e inalação, e crioterapia, que é a água congelada, né? E a talassoterapia, que é o uso da água do mar como recurso de tratamento, ok? Então, para efeito, né, de registro, o título concedido ao profissional fisioterapeuta será, então, de especialista profissional em fisioterapia aquática. Aí, para isso, né, eu tenho que fazer uma prova no conselho para poder ter esse título de especialista. Estão entendendo? Tá indo bem, gente? Sim. Tá. Então, o fisioterapeuta especialista, né, profissional em fisioterapia aquática, pode exercer
né, as seguintes atribuições: coordenação, supervisão e responsabilidade técnica. E aqui a gente fala como professor, né? E aí vocês vão ter uma disciplina só para isso, que é com o professor Daley. Gestão, gerenciamento, direção, chefia, consultoria, auditoria e perícia. Então, o fisioterapeuta ele pode atuar em qualquer uma dessas atribuições. E aí, a atuação do fisioterapeuta profissional especialista em fisioterapia aquática, então, caracteriza-se pelo exercício profissionais em todos os níveis de atenção à saúde, né? Primário, secundário e terciário, que a gente viu na aula passada, em todas as fases do desenvolvimento humano, né? Ontogenético, com ações de prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção, recuperação e reabilitação do cliente, do paciente ou usuário nos seguintes ambientes aquáticos, né? Então, ele pode trabalhar em hospital, em ambulatório, no domicílio ou home care, né? Nos serviços públicos, serviços filantrópicos, em serviços militares, né? Em serviços privados, em terceiro setor, que são em ONGs, né? E as organizações sociais. Então, isso aqui tudo são áreas, né? São lugares que a gente pode trabalhar com a fisioterapia aquática, tá? Alguma dúvida? Não. Aí, a especialidade de fisioterapia cardiovascular, ela foi reconhecida, então, através da resolução número 454. Então, vocês veem que ela é novinha, ó, foi desde abril de 2015 que foi, então, reconhecido a especialidade, então, do fisioterapeuta em fisioterapia cardiovascular. E aí ele reconhece disciplina atuação do fisioterapeuta cardiovascular, que se caracteriza pelo exercício profissional em todos os níveis de atenção à saúde, em todas as fases do desenvolvimento humano e nos diversos grupos populacionais e atenção aos que necessitam do enfoque de promoção, prevenção, proteção, educação, intervenção terapêutica e recuperação funcional de indivíduos com doenças cardíacas e vasculares periféricas e síndromes metabólicas, como, por exemplo, diabetes, né? Nos seguintes ambientes, independente da natureza administrativa. Então, ele pode trabalhar em hospital, em ambulatório, né? Que são clínicas, consultórios, unidades básicas de saúde e no domicílio, tá? Então, no artigo 2, então, para o efeito do registro, o título concedido ao profissional fisioterapeuta será, então, de especialista profissional em fisioterapia cardiovascular. E aí, as áreas de atuação é a fisioterapia cardiovascular com enfoque na prevenção primária e secundária, fisioterapia cardiovascular com enfoque na reabilitação funcional e nas disfunções metabólicas, e na educação, ensino, pesquisa e extensão em fisioterapia cardiovascular. E aí o fisioterapeuta, então, especialista profissional em fisioterapia cardiovascular, ele pode exercer a função de coordenação, supervisão e responsabilidade técnica de uma clínica, gestão, gerenciamento, direção, chefia, consultoria, auditoria, perícia, docência e pesquisa. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Outra especialidade, ó, gente, tanto que nós somos chiques, a gente basicamente está em todas as áreas, né, em formas de especialização da saúde, né? Então, outra especialização, essa já é mais antiga, ó, 2009, que é a fisioterapia dermatofuncional, né? Através, então, da resolução 362, tá? E aí, então, ele reconhece a fisioterapia dermatofuncional
como especialidade do profissional fisioterapeuta e dá outras providências, né? E aí, o artigo 1º, né, ele fala que reconhece a fisioterapia dermatofuncional como especialidade própria e exclusiva do profissional fisioterapeuta. No artigo 2, né, é concedido, então, o seu título de especialista em fisioterapia dermatofuncional, né, o profissional fisioterapeuta que cumprir os critérios que sejam estabelecidos nessa resolução, tá? E aí, para isso, ele precisa de fazer uma pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional. E aí, ele consegue, então, o título de especialista, ok? Outra especialidade é a fisioterapia esportiva, que muitos de vocês aí querem, né? Então, ela foi reconhecida através da resolução número 337, né, de novembro de 2007, tá? Então, ela reconhece a especialidade fisioterapia esportiva como própria e de exercício exclusivo por fisioterapeutas que assim forem distinguidos de forma da resolução. Então, aqui, o profissional ele obtém o título de duas formas, ou fazendo a pós-graduação em fisioterapia desportiva, ou fazendo a prova, né? E comprovando que você tem no mínimo 5 anos de experiência na área. Então, os registros, né, de títulos de especialistas em fisioterapia esportiva, né, serão promovidos pelo COFITO em obediência, então, e também pelo convênio de autarquia federal, tá? Então, aqui ele fala que a atuação do fisioterapeuta na especialidade em fisioterapia esportiva se caracteriza pelo exercício profissional, desde a promoção de atenção básica direta à saúde do paciente, por meio do diagnóstico cinético funcional, bem como a eleição e execução de métodos fisioterapêuticos pertinentes a este, observando os seguintes aspectos relacionados à prática esportiva, né? Então, atividade física no contexto de saúde, do esporte, do lazer. A gente pode trabalhar com exercícios físicos e condicionamento físico dentro do processo de recuperação funcional, né? Relação do esporte e atividade no contexto da saúde coletiva e das prevenções de lesão. Fisiologia do exercício, né? Propriedades biomecânicas do tecido músculo-esqueléticos e características biomecânicas das lesões esportivas. Fatores predisponentes, né? Tanto os extrínsecos, que é o do meio ambiente, quanto os intrínsecos, né? Que é o que, por exemplo, eu tenho uma frouxidão de ligamento, que são relacionados à modalidade esportiva. Fatores epidemiológicos e predisponentes à ação da assistência fisioterapêutica especializada na área e contextualização dos diferentes níveis de complexidade de atenção à saúde e das políticas públicas de saúde. Então, isso tudo aqui é o que é cobrado do fisioterapeuta desportivo, né? Aí a outra especialidade, né, é a gerontologia, tá? Que ela foi reconhecida como especialidade na resolução, né, 476 de dezembro de 2016. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Aí reconhece, então, a disciplina e especialidade profissional de fisioterapia e gerontologia e dá outras providências. A professora Viviane Lemos, por exemplo, ela é especialista em gerontologia, né? E aí, o artigo, né, primeiro, reconhece a disciplina, atividade do fisioterapeuta no exercício da especialidade profissional da fisioterapia e gerontologia. E para efeito de registro, o título concedido ao profissional fisioterapeuta será o de profissional
fisioterapeuta especialista em gerontologia, né? E aí eles podem trabalhar, né, na atenção e assistência fisioterapêutica, em coordenação, supervisão e responsabilidade técnica, na gestão e planejamento, empreendedorismo, gerenciamento, direção, chefia, consultoria, assessoria, auditoria, perícia e preceptoria, ensino e pesquisa. A especialidade profissional da fisioterapia em gerontologia, então, deve produzir conhecimento científico em fisioterapia em gerontologia e torná-lo acessível à população em geral. Tá? Vocês veem que é uma das únicas áreas aqui que está exigindo, né, produzir conhecimentos científicos, tá? Então, a atuação na especialidade, né, em fisioterapia gerontológica se caracteriza, então, pelo exercício profissional em todos os níveis, né, de atenção à saúde, seja público, privado e filantrópico, assim como nos setores da previdência social, educação, trabalho, judiciário e presidiário. Em todas as fases do desenvolvimento humano, com ações de prevenção, promoção e reabilitação. E aí ele pode trabalhar em hospitais, ambulatórios, unidades básicas de saúde, unidades de referência à saúde do idoso, na atenção domiciliar, instituições de longa permanência para idosos, que é o que a gente chama de asilos, né? Em centros de convivências, em centros-dias, que a gente chama de hospital-dia, em repúblicas, academias, clubes e agremiações de idosos, na família acolhedora, em hospitais de cuidados, né, transicionais ou hóspices, que são aquelas casas de repousos, tá? Na previdência social, entre outros. A fisioterapia do trabalho, né, que é outra especialidade, ela foi reconhecida como especialidade através da resolução número 465 de 2016, né? E aí ela resolve, no artigo 1, disciplinar a atividade do fisioterapeuta no exercício da especialidade profissional em fisioterapia do trabalho. Para efeito de registro, o título concedido ao profissional fisioterapeuta será de especialista profissional em fisioterapia do trabalho, né? E aí, quem é especialista em fisioterapia do trabalho pode trabalhar, né? Em hospitais, em ambulatório, no domicílio, né? Em serviços públicos, filantrópicos, militares, privados e terceiro setor. E a rede pública em saúde do trabalhador, né, também. E aí a gente pode participar, né, da atenção e assistência à saúde do trabalhador no RENAST, que é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, ou no CEREST, que é o Centro de Referência à Saúde do Trabalhador. RENAST é federal, CEREST, a gente tem os CERESTs estaduais e os CERESTs municipais. E aí, a gente tem a especialidade neurofuncional, né? Que é através da resolução 189, olha, a mais antiga, de 1998. Aqui eu já tinha 4 anos de formada, credo, né? Então, reconhece a especialidade de fisioterapia neurofuncional e dá outras providências. Então, o artigo 1º, né, fica reconhecida a fisioterapia neurofuncional como uma especialidade própria e exclusiva do fisioterapeuta, e ele recebe o título de especialista, né, fisioterapeuta, portador do título ortogado, né? Então, ele tem que ter aí o curso de especialização ou pós-graduação, tá bom? Outra especialização que ela já é antiga, olha, ela é através da resolução 364 de 2009,
é a fisioterapia oncofuncional, e que poucos fisioterapeutas, e existe poucos fisioterapeutas especialistas nessa área, e é uma área que tende a crescer muito, e é uma das áreas futuras aí da fisioterapia. Então, para quem se interessar, é uma área que vai dar muito retorno ainda, tá? Então, o artigo 1º reconhece a fisioterapia oncológica, né, denominada de fisioterapia oncofuncional, como especialidade própria e exclusiva do profissional fisioterapeuta, né? A especialidade, né, de fisioterapia respiratória, ela vem, então, da Resolução 318 de 2006, né? Ela já é uma especialidade aí bem conhecida e reconhecida. Então, ela designa especialidade pela nomenclatura fisioterapia respiratória em substituição ao termo fisioterapia pneumofuncional, que era o que era utilizado, né? Então, a gente ainda fala muito pneumofuncional, mas o termo certo é fisioterapia respiratória, né? O artigo 1º, ele designa, né, pela nomenclatura fisioterapia respiratória, a especialidade própria e exclusiva do profissional fisioterapeuta, né, em seu campo de atuação, anteriormente designada pneumofuncional. Os títulos, né, vêm através, então, da especialização. Aí a gente tem a fisioterapia traumato-ortopédica, né, que ela foi reconhecida como especialidade pela Resolução 216, de 11 de fevereiro de 2004, né? Reconhece, então, a especialidade de fisioterapia traumato-ortopédica funcional, né? Fica reconhecida, então, a fisioterapia traumato-ortopédica funcional como uma especialidade própria e exclusiva do fisioterapeuta. A gente tem também, né, a resolução 398 de 3 de agosto, né, que reconhece a osteopatia como especialidade do fisioterapeuta, né? Então, artigo 1º, disciplinar a atividade do fisioterapeuta no exercício da especialidade profissional em osteopatia. E aí o título, né, profissional fisioterapeuta, será especialista profissional em osteopatia. Então, é errado, e muitos de vocês já ouviram o termo, fulano é osteopata, tá? Não, é errado esse termo, é fisioterapeuta especializado em osteopatia, tá? Não posso falar que é só osteopata, não? Não, a maioria das pessoas utilizam esse termo, mas não é o termo correto. O termo correto é especialista em osteopatia. Osteopata é quem faz a faculdade de osteopatia, que aqui no Brasil a gente não tem. Entendeu? Uhum. Sim. Então, fisioterapeuta osteopático, né? A gente sempre tem que usar o termo fisioterapeuta, tá? Porque aqui vocês podem ver que não fala que é uma atuação exclusiva, né? Então, tem outros profissionais, apesar que aqui no Brasil só é reconhecido o fisioterapeuta. Ele pode exercer, né, coordenação, supervisão e responsabilidade técnica, gestão, gerenciamento, direção, chefia, consultoria, auditoria e perícia. E aí a atuação do fisioterapeuta, então, se caracteriza pelo exercício profissional em todos os níveis de atenção à saúde, em todas as fases do desenvolvimento humano, com ações de prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção, recuperação e reabilitação do cliente ou paciente, né? Tanto em hospital como ambulatório, que são clínicas, consultórios e centros de saúde, no domicílio, em serviços públicos, em serviços filantrópicos, serviços militares, serviços privados e terceiro setor.
E aí, né, outra especialidade do fisioterapeuta é a quiropraxia, tá? Então, o artigo... Professor, Oi? qual que seria a diferença entre um fisioterapeuta especialista em quiropraxia e um que é especialista em osteopatia? As duas trabalham com manipulações articulares, né? A osteopatia, ela é muito focada numa filosofia. Então, quando a gente, um dia vocês ainda vão ter essa oportunidade, por exemplo, né? Eles investigam a energia interna da pessoa, né? Enquanto que a quiropraxia ela é mais focada na fisiologia e não numa filosofia, entendeu? Entendi. Normalmente, fisioterapeutas, né, especializados em osteopatia, eles são contra a quiropraxia e vice-versa, né? Quem é da quiropraxia, muita coisa não acredita da osteopatia. Eu sou especialista em quiropraxia, né? Estrala minhas costas, então, professora, por favor. Oi? Estrala minhas costas, então, por favor. Mas para isso, né, você tem que ser avaliada. Gente, Eu sei, tô brincando. o tempo tá acabando. Se acabar, eu chamo de novo, mas nós já estamos acabando aqui, capaz que dá tempo, tá? Vocês estão me ouvindo? Sim, eu tô. Tá. Então, na quiropraxia, né? Então, através da resolução 399 de agosto de 2011, né? Você vê que tanto a osteopatia quanto a quiropraxia são da mesma idade, né? E aí, o artigo 1º, né? Ele disciplina a atividade do fisioterapeuta no exercício da especialidade profissional em quiropraxia. E aí, o título, né, de fisioterapeuta especialista em quiropraxia. Então, também a gente não deve falar, eu sou quiroprata. Não, você é um fisioterapeuta especialista em quiropraxia ou um fisioterapeuta quiropráxico, ok? Professora, mas esse nome é difícil demais, não tem como. Mas Repete de novo o nome, é professora, que cortou difícil bem na hora que ela agora que falou. é difícil agora que vocês ainda não têm assim habilidade, né, com as palavras técnicas, mas depois se torna faz repetir o quê? O fisioterapeuta, o quê? Qual é a outra forma de falar também? É porque Tá. Então assim, vocês vão ouvir muito o termo quiroprata. Na Aham. Europa existe a faculdade de quiropraxia. Então, quem forma em quiropraxia é quiroprata, tá bom? O fisioterapeuta que faz o curso de especialização e que trabalha com a quiropraxia, ele deve ser chamado de fisioterapeuta especialista em quiropraxia ou fisioterapeuta quiropráxico, tá bom? A gente não deve usar o quiropráxico, ó, tá dando para ler aqui? É porque no meu tá bem pequenininho, tô no celular. Tá, deixa eu Mas eu tentar. entendi. É só dar zoom. Tô tentando aqui, mas não consigo não. É só dar zoom no celular. Consegui. Melhorou? Sim. Então aqui, tá? Tô longe do Quiropraxia. celular. E aí, no artigo 6º, né, a atuação do fisioterapeuta quiropráxico, então se caracteriza pelo exercício profissional em todos os níveis da saúde, em todas as fases do desenvolvimento humano, com ações de prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção, recuperação e reabilitação, né? E aí ele pode trabalhar em hospitais, em ambulatórios, no domicílio, em serviços públicos, filantrópicos, militares, privados e terceiro setor. Esse terceiro setor seria o que aí no São as caso? ONGs, né, as organizações não governamentais. Ah, sim. Aí,
a especialidade, né, em saúde da mulher, ela foi reconhecida pela Resolução 372 em novembro de 2009. Então, ela reconhece a fisioterapia na saúde da mulher como especialidade própria e exclusiva do profissional fisioterapeuta. Então, tá vendo que algumas especialidades falam que é uma especialidade própria e exclusiva do fisioterapeuta. Viram? E algumas não. Então, outros profissionais também, às vezes, como a quiropraxia, também pode atuar. Então, por isso que o certo não é falar quiroprata, e sim fisioterapeuta quiropráxico. Entenderam? Porque ela não é uma especialidade exclusiva, como aqui a saúde da mulher, a ortopedia e a neurologia, tá certo? Certo. E aí, a resolução 402 de 2011, né? Ela, então, autoriza a especialidade da fisioterapia em terapia intensiva, né? Então, ela reconhece a disciplina, né, e disciplina a atividade do fisioterapeuta no exercício da especialidade profissional na fisioterapia e terapia intensiva. Para efeito do registro, o título, então, concedido ao profissional fisioterapeuta será especialista profissional em fisioterapia, em terapia intensiva. E aí são áreas de atuação do fisioterapeuta intensivista, né? Assistência fisioterapêutica em neonatologia, em pediatria, em adulto. Então, quando você faz o curso, né? A pós-graduação em fisioterapia intensiva, você lá dentro você já se especializa, se super especializa, né? Que é a neonatologia, que são para crianças, né, que nascem prematuras e fica naqueles UTIzinhos, né? Na pediatria e para o adulto. E aí, né, ele pode trabalhar, né, na coordenação, supervisão e responsabilidade técnica, na gestão, direção, chefia, consultoria, auditoria e perícia. E aí a atuação do fisioterapeuta intensivista se caracteriza, então, pelo exercício profissional em todos os níveis de atenção, em todas as fases do desenvolvimento humano, com ações de prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção, recuperação e reabilitação, né? Então, ele pode trabalhar em hospitais, em ambulatórios, no domicílio, serviços públicos, filantrópicos, militares, serviço privado e terceiro setor. Então, essas são as especializações que são reconhecidas pelo COFITO, ok? Eu, por exemplo, eu tenho o curso de pós-graduação em saúde mental. Eu tenho, então, o meu certificado de especialista em saúde mental. Mas o CREFITO, ele ainda não reconhece essa especialidade como atuação só do fisioterapeuta, entenderam, gente? Sim. Tá? Deixa eu tentar. Mas o que essa especialidade faz, professora? Em saúde mental? Menina, o que o fisioterapeuta faz? Então, assim, eu sou uma das poucas fisioterapeutas especialistas em saúde mental, né? É porque eu nunca ouvi falar, não tem que ter então, eu posso, você vê, um paciente psiquiátrico, por exemplo, né? Aqui no hospital psiquiátrico, dando um exemplo, a gente tem um paciente lá, que eu vou muito lá com os alunos da medicina, né? Que no sexto período lá, eu dou aula de saúde mental para medicina lá. Então, eu vou com eles lá para o hospital psiquiátrico aqui. Então, lá a gente tem um pacientezinho que ele foi criado com porcos. Parece aquele filme do Mowgli, né? Então, ele é cheio de deformidades, porque ele aprendeu a andar de 4, não aprendeu a andar só com as pernas igual nós, né?
Então, aí a fisioterapia entra nisso. A fisioterapia, por exemplo, na ansiedade, né? Então, a gente tem técnicas de cinesioterapia específicas para poder diminuir síndromes ansiosas. Na depressão, por exemplo, o fisioterapeuta atua tudo nisso aí, né? Na fibromialgia, por exemplo, né? Que é uma doença psicossomática. Então, a atuação do fisioterapeuta é importante, né? Na saúde mental. Entenderam? Entendi, professor. Meninos, seguinte. Por hoje é só o que eu tenho que passar para vocês, tá? Deixa eu tentar abrir aqui o plano de ensino, só para a gente conversar aqui rapidamente. Espera só um pouquinho. Aqui. Bom, a nossa, vocês já têm o calendário de prova, né? Já. Já. Então, a nossa prova vai cair, né? Tudo que a gente deu